Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Amém. Vamos iniciar essa noite esse culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós tivemos uma interrupção aí na transmissão do culto, por isso nós começamos um pouquinho mais atrasado, mas já está tudo certo, está tudo bem, e vamos continuar na presença de Deus, buscando o Senhor de todo o nosso coração, tá bem? Vamos louvar a Deus com o cântico 119. 119. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Deixa eu ouvir um pedido aqui na live para nós cantarmos o hino 433.
Vamos cantar então o hino 433. Aleluia, Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar para oração o cântico 91, irmãos. 91. Esconderijo do
Deus, glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós vamos buscar a Deus em santa oração agora. Vamos apresentar ao Senhor os pedidos de oração da nossa irmandade. Vamos pedir ao Senhor que esteja junto de nós com a sua presença, nos ajudando, nos abençoando, nos guardando. E também a nossa irmandade que está nos acompanhando da internet, através da live. Grande parte da irmandade está na sua casa, nas suas casas, aliás, se guardando, irmãos, enfim, se protegendo da maneira que é possível dessa enfermidade tão terrível, tão difícil, que veio sobre toda a terra, todo lugar. Nós vemos, irmãos, uma grande calamidade. Na Índia mesmo, a mídia não divulga, porque a intenção da mídia é pôr pavor aqui na nossa nação, mas está muito pior que aqui no Brasil, e era de se esperar, porque é um país muito mais populoso, mas que o Senhor possa estender a sua mão de misericórdia, de cura, e fazer uma obra, irmãos, lá, aqui também junto de nós, e nós vamos glorificar a Deus. Tenho certeza que o povo de Deus vai glorificar o Senhor de todo o coração, não vai, irmãos, se envergonhar de dizer que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos certeza que a cura está mais perto hoje do que estava ontem. O Senhor continua trabalhando em nosso favor. É necessário que nós creiamos de toda a alma que o Senhor está junto de nós com a sua presença, irmãos. E que o que nós precisamos, o Senhor é poderoso para nos dar, para fazer em nosso favor. Nós vamos orar a Deus. Nosso irmão Ricardo virá orar por nós e vai apresentar todas essas necessidades e vai pedir também que o Senhor nos mande do céu o conselho da sua santa palavra, que o Senhor possa falar com as nossas almas, encher o nosso coração da sua presença e nos fazer, irmãos, resplandecer diante desse mundo de trevas, que o Senhor nos faça pessoas melhores diante da sua presença. Irmãos amados, assim vamos todos juntos, ajoelhados em comunhão, buscar a Deus em oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse aqui tá onde, Padrinho? Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Amém. Aleluia. Santificado seja o teu nome, Aleluia, Senhor. Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Nosso eterno e bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, novamente nossos joelhos voltam a dobrar na tua presença, com a nossa alma humilhada aos teus pés, te suplicando o perdão dos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Deus vivo, e te pedimos, ó Deus, pelo amor do teu nome, perdoa-nós, Senhor, que o nosso louvor tenha livre acesso aí no reino da tua glória, e te pedimos, Senhor, não deixa, Senhor, nossas fraquezas nos apartar de diante de ti, Senhor, mas que nós possamos se humilhar, Senhor, e tu aceitar o nosso pedido, e tu descer com glória dos céus, visitando as nossas almas. Pai eterno, te agradecemos porque uma pequena parte do teu povo está aqui na tua casa. Estamos aqui representando a tua igreja nos 4 cantos da terra, Senhor, onde todos estão nas suas casas, Senhor, reunidos nesse momento, ouvindo as palavras, os cultos, cantando, se alegrando na tua presença, procurando esquecer um pouquinho dessa tribulação que toma a terra. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque já cantamos 3 hinos e aqui já sentimos a tua glória, e que a tua glória possa visitar o teu povo onde quer que esteja, Senhor, onde tiver alguém clamando por misericórdia, que a tua presença possa visitá-los, onde tiver uma tribulação, que a tua presença possa mandar embora, onde tiver alguma dúvida, que a tua presença possa descer com a certeza. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, entra na nossa alma, entra na nossa vida, tira, Senhor eterno, toda a impureza que está em nós, e permita, Senhor, que nós possamos dar um louvor perfeito, vindo das entranhas da nossa alma, que possa atingir a tua misericórdia, Senhor. Nós te pedimos, abençoa nós aqui, abençoa os hinos que ainda cantaremos, todos os pedidos de oração, Senhor. Se formos apresentar um por um, nós varemos a noite. Tu sabes, Senhor, da enfermidade que toma o povo, tu sabes do desespero, da histeria que está na terra, mas nós vamos te pedir, nós vamos te suplicar mais uma vez, no nome consagrado de Jesus Cristo, manda cura para esta terra, Senhor, mas principalmente manda cura para a humanidade, manda cura para a alma, manda cura, Senhor, contra a maldade, manda cura contra a corrupção, manda cura contra o homem
homem mau, Senhor eterno, que possamos enxergar a partir desta grande prova, que nós temos uma alma para dar conta no último dia, e nós queremos ver a tua face como ela é. Guarda o teu povo onde estiver, Senhor. Passeia pelos hospitais, visita os leitos, Senhor. Quanta gente chorando, clamando, aleluia, precisando de ar e não tem ar para respirar. Senhor eterno, nós te pedimos, faz uma obra. O que é teu não adianta nós pedir para ficar, que tu não vai deixar. Mas aquele que ainda não chegou a sua hora, traz para casa, dá a alegria de ele estar nos cultos, Senhor, louvando o teu nome. Senhor, hoje começou os cultos da tua presença. Nós te pedimos, enche a tua casa da virtude do céu, enche o teu povo, Senhor, de coragem, de sabedoria, de entendimento, mas que possamos estar unidos, Senhor, porque, Senhor eterno, bendito é o teu nome. Uma corda de 3 dobras não se quebra facilmente. Nós estamos aqui, Senhor eterno, representando o teu povo, e nós temos certeza que a união que está aqui entre nós vai visitar o teu povo aí onde ele estiver. E alguma coisa, Senhor, que quer tirar a nossa fé, não deixar nós ir na igreja, não deixar nós sair na rua, não deixar nós irmos trabalhar de medo, repreenda o medo em nome do Senhor Jesus, e dá paz para o teu povo. Coloque em nós a certeza que tu estás junto de nós. Abençoa nós nesse culto, teu servo na presidência, músicos, musicistas, organistas, os teus servos obreiros, Senhor eterno, teu filho que está na direção, Senhor eterno, da parte da transmissão. Abençoa pelo amor do teu nome, abençoa todos, Senhor eterno. Não só tem uma enfermidade, Senhor, mas quantas enfermidades estão, Senhor eterno, nesse momento sem oportunidade de ser tratada, quantos cânceres pararam de ser cuidados, Senhor, quantas outras doenças. Nós te pedimos, Senhor, dá um alívio para nós, para que nós possamos ter liberdade para vir na tua casa, para louvar o teu nome em tempo e em fora de tempo também. Te pedimos, abençoa todo o teu povo, o ministério, toma todos os governantes, dê-lhes sabedoria e entendimento, e que nunca nos falte o direito de entrar na tua presença e dar glória. E um dia que as portas forem fechadas definitivamente, nós possamos ter a nossa caverna espiritual, e lá nós possamos te louvar e alcançar a tua presença. Mas enquanto tu nos permitir de entrar aqui, toma o teu povo com a valentia do céu e traz para dar glória junto de nós na tua presença. Te damos graça por tudo. Acima de tudo te pedimos, manda-nos a tua palavra é luz para nossos caminhos, a tua palavra é comida para nossas almas, a tua palavra, Senhor, tem a espada na nossa mão, a tua palavra é escudo para nós guerrearmos esses dias tão difíceis. Pai eterno, te apresentamos as irmãs e os irmãos da live, que muitos pedem oração, não dá para apresentar todos, Senhor, mas que eles possam agora estar em comunhão junto de nós, sabendo que nós aqui, eles aí, nas suas casas, estamos louvando um Deus que é onipresente, é onisciente, é onipotente. Acima de tudo, Senhor, livra nossa alma de pecar para a blasfêmia do Espírito Santo, porque essa não terá perdão nem nesse século e nem no vindouro. Te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar mais um hino, irmãos. Quem sentir pode chamar. Quatro, dois, meia. 426.
mas para sempre permanece. Louvas Deus, pois Deus é quem nos oferece abrigo, paz e salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Então, prezada Irmandade aqui presente, os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através da live, foram retomados os cultos presenciais com todas as medidas de cuidados, de restrição, de distanciamento, para que a Irmandade tenha segurança para congregar no culto com tranquilidade. Então, é permitida a entrada de 25% só da capacidade da igreja, de acomodação da igreja, para que os irmãos possam se congregar com segurança. Os cultos presenciais, então, serão agora, como sempre foram, terças-feiras às 14 horas, às quartas-feiras, presencial, tá bom, irmãos? Presencial. O online continuará às 20 horas, mas o presencial será realizado às 6h30 da tarde nas quartas-feiras. Por quê? Nós temos toque de recolher. E a Irmandade precisa estar em casa às 8 da noite. Irmão Rodrigo, mas 6h30 eu não posso vir. Então você não vem. É simples, não tem segredo. Mas pode haver alguém que possa vir. E aí vem. Se vier 2, se vier 5, se vier 100, o que couber, o que for possível acomodar, nós acomodaremos. Tá bom? Até que nós retornemos à normalidade. É melhor ter um culto às 6h30 do que não ter culto na quarta-feira. Então a gente vai se moldando, irmãos. Na terça-feira, culto às 14 horas. Sábado, às 10 da manhã, o culto das irmãs, presencial. Domingo, às 10 da manhã e às 18h30, culto para a nossa Irmandade. Da outra vez, nós fizemos uma lista de presença, para que a Irmandade preenchesse essa lista e viesse nos cultos. Ocorreu, por algumas vezes, não foram muitas, mas ocorreu, das pessoas darem o nome, não virem, e deixar o lugar vago de alguém que desejava vir. Nós dispensamos gente, não foi, Natasha? Que queria vir no culto, falou, irmão, não pode, a lista está cheia. Então a pessoa não vem e não abre mão para o outro vir, esquece de avisar, acontece alguma coisa. Então, da agora em diante vai ser assim. Por ordem de chegada.
A igreja está aberta uns 40 minutos antes do início do culto, 1 hora. Chega, toma seu lugarzinho, se congrega. Se chegar a igreja estiver cheia, você vai embora e volta outro dia. Então, é o que nós podemos fazer, irmão, para ser o mais justo possível. A gente quer ajudar, mas a Irmandade tem dificuldade de colaboração. Essa pandemia ainda não ensinou tudo o que precisava ensinar. Enquanto nós não aprendemos, ela vai ficar aí, martelando em cima da gente, até a gente aprender a dividir, aprender a respeitar, aprender a amar, mas com jeito a gente chega lá, se Deus quiser. Então a igreja está aberta, entra, toma o seu lugar, independente de ser membro daqui do Alphaville ou não. Irmão, mas e se encher? Se encher, você não vai entrar. O portão vai ser fechado, inclusive. Então, infelizmente, é o que nós podemos fazer, irmãos, mediante todas essas restrições que nós temos tido, para ser o mais justo possível com a nossa Irmandade. E aí é bom que a Irmandade vai criando o hábito de chegar cedo no culto. Também é uma bênção, né? De jeitinho as coisas vão chegando no lugar. É evidente que tem pessoas que vêm do trabalho, outros vêm de condução, tudo é difícil. E a gente vai fazendo o possível para atender a nossa Irmandade. Espero que todos compreendam e não fiquem chateados com isso. Agora no comecinho vem menos gente, mas quando for daqui 10 dias, uma semana, eles já começam a entulhar de novo e nós não queremos isso, nem podemos. Acho que a gente consegue acomodar 40 pessoas por culto agora, parece-me. Com essa segurança, tudo certinho como tem que ser. Então vai ser mais ou menos esse tanto. Se Deus prepara que venha muita gente, aí a gente põe mais culto durante a semana presencial, é tudo que nós queremos, faz culto todo dia. Mas tem que ter a Irmandade, tá bom, irmãos? E assim, em todo o estado de São Paulo, foram retomados os dias de culto. Nós passamos para a região de Sorocaba, de Votorantim, de Itapetininga, Tatuí, Mairim, Capela do Alto, Iperó, Ibiúna. Uma listagem que a irmã Natasha fez com todos os números de telefone dos irmãos que entraram em contato conosco, através da rádio e através da live. Os irmãos já começaram hoje a entrar em contato com vocês, aí da região de Sorocaba, e vão dando tratamento em cada um dos irmãos para que vocês possam se congregar. Lá em Sorocaba mesmo, nesse momento, já está havendo culto, em Guarulhos já está havendo culto, enfim, várias localidades, região de Campinas também, e outras localidades mais. E aí, na medida que nós fomos chegando agora essa semana, vai ser aqui para Grande São Paulo, Nath. Vamos fazer esse ajuntamento para Grande São Paulo e nós vamos entrar em contato com vocês para a Irmandade poder vir se congregar, para poder estar junto de nós. Acho que hoje a gente não consegue definir, mas o irmão Ricardo está aqui junto de nós. Nós vamos definir hoje no final do culto para anunciar o primeiro culto lá em São Lourenço da Serra, tá bom? Provavelmente será num domingo à tarde, irmão Ricardo. Ou no sábado à noite, né? Acho que sábado à noite é melhor porque para a turma voltar é muito difícil, muito trânsito. Tá bom, nós vamos avisar para a Irmandade direitinho, o endereço, localização, vai dar tudo certo para a gente se encontrar lá e glorificar a Deus, tá bom? Então continuamos pedindo oração da Irmandade, para que o Senhor também continue nos abençoando, continue fazendo a sua parte na questão do isolamento, no cuidado, e tudo que você puder fazer, faça, para que Deus também possa te abençoar, te guardar, e você saia ileso aí desse grande mal que está sobre a terra, né? Todos nós temos muito medo, muita preocupação, mas a vacina está aí, está chegando, por lenta que pareça estar, ela está vindo, já é melhor do que nada. Essa CPI da pandemia vai pôr muita gente para se coçar, vai pôr gente que vai ficar mais esperta, e a coisa vai começar a andar, vocês vão ver. E é assim mesmo, o povo vai usando o poder que tem para fazer valer os seus direitos, e Deus vai abençoando, e nós vamos glorificando o nome do nosso Deus. De segunda a sexta-feira, até às 5 da tarde, tem irmãos e irmãs que atendem os irmãos aqui na congregação, para vocês trazerem alimentos não perecíveis para a mesa do amor. Então, continuamos fazendo essa arrecadação e pedindo ajuda da nossa Irmandade. Por favor, contribua com amor, e o Senhor vai te retribuir com muitas bênçãos, irmãos, e muitas vidas também serão abençoadas pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo cuidado que você tem com o próximo, e assim nós demonstramos também o amor de Cristo, irmãos, pelo aquele que está passando um momento difícil, um momento de desamparo, nós seremos um amparo para aquele que está precisando também. Mais alguma coisa, Bruno, para avisar? Mara? Alguma coisa, irmão Cosmo? Tudo certo, Léo? Tudo certo, Nath? Tudo certo. Então vamos cantar, amados irmãos, o hino 45, e vamos ouvir a palavra de Deus. 4, 5. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vi uma mensagem aqui, enquanto a irmã Dani está achando o hino ali, que eu quero responder agora
ao vivo aqui. Um irmãozinho dizendo, irmão, ouça bem, avisa o irmão da presidência que está presidindo o culto que eu quero um ministério aí na CCA. E eu quero dizer para o irmão que nós vamos te dar um ministério. Acho que é Gustavo que ele chama. Você começa um culto aí onde você mora, dê bom testemunho de um homem digno, e quando tiver 50 irmãos tomando Santa Ceia com você, eu vou aí te apresentar para o ministério. Onde quer que seja, em qualquer lugar do país. Tá bom? Estou fazendo um compromisso público com você aqui. Eu já sinto que é da vontade de Deus. E todo o ministério vai sentir também. Pode começar hoje já um culto aí. Quando tiver 50 congregando com você, e você com testemunho digno, nós vamos aí te apresentar para o ministério. Fechou? Negócio fechado, então. Vamos lá, irmã Dani. 45. Glória a Deus. Ó Deus que vem, desejo ser vaso de honra e de valor. No Evangelho quero crescer em santidade e no temor. Tua palavra orientar os meus anseios, Só acrescentando o convite para o irmão Gustavo, se estende a qualquer outro irmão que tiver bom desejo no coração de servir a Deus. E se não houver nenhum irmão com coragem, comecem vocês, irmãs. Comecem vocês a fazer o culto, pregar a palavra de Deus. Vocês não são menos dignas do que nós. Muito ao contrário, são muito mais. E Deus se usará das irmãs para levar a semente do Evangelho. E se não aparecer nenhum homem com coragem, nós vamos apresentar vocês para atender a obra aí. Onde quer que seja. O que importa é que a palavra chegue nos corações, que a palavra chegue nos confins da terra, que o pecador se arrependa do seu mau caminho e que o nome de Deus seja glorificado na nossa boca, irmãos. Aguardemos a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão Ricardo, querido. Deus está, irmão. Dividiu seu mesmo com Cosmo, com Nicolas. Santo é o Senhor Jesus. Vamos falar das ofertas, né, Brunão? Você consegue pôr o banner para eles? Irmãos, o irmão Bruno está colocando para vocês aí na tela os dados bancários da igreja, um banner com a nossa chave do Pix e o número da conta também. A Irmandade contribua com amor, com carinho, ajuda a chegar essa mensagem da palavra onde Deus preparar de ir. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.com.br.
alfaville@ccacristã.org.br. Tá bom? Que Deus preparar, será muito bem-vindo para o atendimento da obra de Deus e de todas as necessidades que nós temos aqui também. Vamos ler, irmãos, a palavra no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, irmãos. Vamos ficar todos em pé, por favor, para ouvirmos a leitura da palavra de Deus. Nós leremos a partir, Brunão, do verso 17, Daniel 6, versículo 17 a seguir. 1:7. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos, e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Amados irmãos, nós conhecemos bem esse acontecido na vida de Daniel. Ele era dos remanescentes, dos transportados de Judá. Os irmãos vejam que o exílio que eles sofreram, o sequestro, enfim, eles terem sido levados por Nabucodonosor, irmãos, para a Babilônia, parecia uma grande desgraça, uma grande desolação, e 70 anos se passaram. Evidentemente que muitos retornaram para Judá, mas outros ficaram lá na Babilônia, porque haviam prosperado no meio da desolação. Eles haviam prosperado no meio do cativeiro, irmãos. Nós vemos aqui no final, esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, persa. Porque aquele que tem Deus na sua vida, mesmo em cativeiro, mesmo em prisões, mesmo em aflição, a prosperidade de Deus está sobre a vida dele, está sobre a vida dela. Nós só nos lembramos de José. Foi vendido pelos seus irmãos, passou uma comitiva dos ismaelitas, os levou. Ele foi vendido escravo para quem? Para Potifar. E na casa de Potifar ele prosperou. A mulher de Potifar se levantou contra ele, ele foi lançado na prisão.
Na prisão ele tornou a prosperar, foi colocado para tomar conta dos outros presos. Bendito seja Deus. E da prisão, ele foi colocado como governador de todo o Egito. Aleluia! A bênção de Deus na nossa vida, irmãos, é uma fonte de água viva. O diabo tampa aqui, ela estoura lá. Tampa ali, ela estoura acolá. Tampa mais adiante, ela estoura mais lá na frente. Não temas, irmão. Ninguém vai impedir a bênção de Deus de jorrar na tua vida. Ninguém vai impedir, irmão. Uns podem jogar pedra de tropeço, outros podem armar laços, outros espíritos estranhos podem armar armadilhas, mas hoje recebe o escudo da fé no nome de Jesus Cristo. Se te puserem na cova dos leões, eles vão ter que fechar a boca. Glória ao nome do Senhor. Se te aprisionarem, Pedro também foi livre da prisão por um anjo. Quando não vai um anjo, Deus manda um terremoto e tira Paulo e Silas da prisão. Uma coisa é certa, irmão, nem que tenha que descer fogo do céu, a tua bênção vai chegar no endereço da tua casa. Uns são provados pela infidelidade, que Deus corrige o filho a quem ama. Outros são provados pela fidelidade. Jó foi provado porque era fiel. Daniel foi provado porque era fiel. Sadraque, Mesaque, Abednego porque era fiel. O profeta Jeremias. Salomão foi infiel e foi provado também, quando ele contou àquela mulher o segredo de Deus na vida dele. E aí nós lembramos-nos o que a palavra diz. O mal, a prova, a desolação vem para o justo e para o injusto também. Salomão venceu, Sadraque, Mesaque e Abednego venceram, Jeremias saiu do calabouço, Daniel saiu da cova dos leões. Então essa noite Deus te diz, não importa a maneira que você chegou aqui, eu quero te dizer a maneira que você vai sair. Você sai daqui essa noite com a bênção de Deus sobre a tua cabeça. Com a bênção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Com a promessa de Deus de dias melhores. Hoje o Senhor não vai cortar o laço, não. Mas Ele vai afrouxar o laço na tua vida. Você vai conseguir se mexer um pouco mais. Deus vai tirar essa mordaça dos teus lábios. Deus vai tirar essa corda que te amarra. E vai te dar um pouquinho mais de liberdade. Mas da mão de Deus você não escapa nunca, irmão. Não escapa nunca, irmão. Então, amados irmãos, foi feito um edito. As pessoas que conheciam Daniel, que os irmãos vejam, ele era um escravo, irmão. Além de um escravo, ele não era um prisioneiro, ele era um escravo, ou um prisioneiro de guerra. E no demais, ele não era daquela nação. Entende, irmão? E Deus já tinha exaltado a cabeça de Daniel. E se nós lemos aqui no começo da palavra, nós veremos que o rei pensava constituí-lo sobre todo o seu domínio. E aqueles homens que arquitetaram mal contra Daniel, não lê pensamento, irmão. Certamente o rei comentou com algum conselheiro, comentou com algum dos seus grandes, olha, esse Daniel vai indo muito bem, e eu vou fazer ele prosperar, vou dar alguma coisa a mais para ele. E, sem perceber, nasceu inveja em algum coração. Nasceu um mal em algum coração. Esse era o caso de Daniel. O rei declarou, aqui como nós lemos, declarou que tinha desejo de fazê-lo prosperar. Mas e Mardoqueu? Que nem do reinado não era. E Mardoqueu, que estava lá sentado à escadaria do palácio, largado, abandonado, esquecido por todos. O rei nem sabia que existia. O caso de Mardoqueu foi diferente. O rei não fez uma promessa a ele, mas o rei dos reis se lembrou dele. E é o mesmo Deus. Deus tocou no coração, que era Dário. Outro, Deus tirou o sono. Bendito seja o nome do Senhor, para o abençoar. Irmão, não se preocupa, seja da maneira que for, a tua vitória vai chegar na tua mão.
tiver que falar com o rei, tiver que falar com o governador, tiver que falar com o juiz, tiver que falar com o teu chefe, tiver que falar com o médico, tiver que falar com o ancião, tiver que falar com o diabo no inferno, a tua bênção vai chegar na tua casa. O leão não vai te matar, a cova não vai te segurar preso, porque aquele que nasceu para reinar não fica preso, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E como eles viram, amados irmãos, que tinha esse desejo, esse plano do rei em favor de Daniel, eles começaram a procurar ocasião contra Daniel. Vamos ver se ele aceita propina? Vamos fazer uma ponte aqui, Daniel. Se você me der o serviço, eu te dou 10% do serviço. Não, eu temo a Deus. O que aconteceu com José quando a mulher quis ficar com ele? Falou, não, eu temo a Deus e o meu Senhor, que é teu marido. Vou pecar contra Deus e contra o teu marido? De jeito nenhum. E assim foi com Daniel. Tenta isso, tenta mais aquilo. E eles chegaram num consenso. Falou, olha, nunca vamos achar nada contra ele. Ele é justo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, irmã, o teu adversário nunca vai achar nada contra você. Porque o apóstolo São Paulo escreveu na palavra de Deus aos romanos, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica, amados irmãos. É Deus quem te justifica, irmã. Pela sua boa palavra, é o Senhor quem te justifica essa noite. E o adversário vai procurar de toda maneira alguma coisa para te acusar, mas nenhuma arma que se levantar contra ti vai prosperar, diz o Senhor. Aí eles chegaram no consenso que nós nunca acharemos nada contra esse Daniel se não procurarmos na lei do seu Deus. Mas eles disseram, como pode ser esse negócio? Ele é fiel a Deus e nasceu um plano maligno em um coração. Ele disse, vamos agradar o rei, vamos fazer um edito, para que no espaço de 30 dias, ninguém adore a nenhum Deus, a ninguém, só o rei. O rei vai se envaidecer, vai falar, nossa, toda essa honra para mim, eu quero, porque o homem gosta de ser honrado, todo mundo gosta de ser lembrado. E Daniel não vai fazer ocasião, porque ele ora 3 vezes por dia, na janela virada para a banda de Jerusalém, nós já sabemos que ele é assim. Olha, irmão, que plano maligno. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, e fizeram dessa maneira. O rei ainda disse, olha, é um edito que não se pode mudar, rei. É um edito firme que não se pode revogar. O senhor assina? Assino. Quando o rei assinou, eles falaram, pronto, agora é só nós esperar. Juntaram 3 testemunhas, foram até lá onde estava Daniel. O que você está fazendo? Estou orando ao meu Deus. Mas você ora toda hora? Toda hora não, oro 3 vezes no dia para ele. Aí voltaram ao rei. O Daniel, que é dos transportados de Judá, não fez ocasião de ti, ó rei. Não deu nem confiança para o Senhor. Antes, 3 vezes ao dia ele ora ao seu Deus. E agora tem que jogar ele na cova dos leões. E a palavra diz que o rei lutou de todas as maneiras para livrar Daniel. Mas se ele não fizesse isso, ele iria contra a sua própria palavra. E perderia a condição de governo. Perderia a condição de presidir sobre aquele povo. O adversário fez, irmão, um fecho bem fechado. Ele fez um laço bem armado. Fez uma armadilha bem preparada. Assim ele tem feito na vida de muitos. O diabo faz a panela, mas não sabe fazer a tampa, viu, irmão? Ele pode te cercar de todos os lados, mas o teu socorro vem do Senhor, diz a palavra essa noite. Amados irmãos, e quando não teve jeito, ele falou, não tem jeito. Joga Daniel na cova, põe uma pedra em cima, e eu vou selar com o meu anel, para que ninguém tire ela do lugar. E a palavra diz que o rei se angustiou, foi para casa e não dormiu de noite, porque ele então entendeu que era um ardil do adversário contra Daniel e contra ele também. Amados irmãos, não comeu, não bebeu, não deixou vir instrumentos na sua presença. Quando foi de manhã cedinho, ele acordou. E, aliás, ele saiu do seu aposento, porque ele não dormiu. E foi até onde estava Daniel. A palavra diz que ele levantou apressadamente. Irmão, irmã, você que está assistindo aí através da live, amanhã, quando o dia amanhecer,
O Rei dos Reis vai apressadamente ao teu encontro, irmão. Bendito seja o Senhor. Ele vai bem depressinha. Sabe aqueles passos curtinhos de quem está com pressa? O rei vai ter o encontro amanhã bem cedinho, irmão. Glória ao nome do Senhor. Esse rei que fala contigo também não dorme. Nunca dormiu nem tosquenejou. Prepara-te. Amanhã o rei vai ao teu encontro. Amanhã o rei vai até a tua cova, onde você está enterrado vivo, onde você está aprisionado. E ele vai te tirar daí, diz o Senhor. A palavra diz que ele foi correndo com voz triste, porque ele imaginou, não deve ter sobrado nem lembrança de Daniel aí dentro. Daniel, sabe aquele voz de derrota, irmão? Servo do Deus vivo. Dar-se o caso, como quem diz, será possível? Dar-se o caso que o Deus a quem tu continuamente serve tenha podido te livrar da boca dos leões? Será, Daniel? Será possível que ele te faria essa coisa tão grande? E lá de dentro do inferno, Daniel grita, ó rei, vive para sempre. Ô irmão, esse é o teu Deus, irmão. Quantos pensaram que você já tinha morrido espiritualmente? Quantos pensaram que da tua boca não ia sair mais louvor ao nosso Deus? Fecharam a cova com uma pedra, como o sepulcro de Lázaro, mas o Senhor tem o poder na sua mão. Deus te deu vida, Deus te livrou da boca dos leões, e Ele te diz essa noite por essa palavra, o teu clamor, o teu gemido, o teu bramido, não foi ouvido aqui na terra, ele foi ouvido lá no céu. O gemido inexprimível da tua alma foi ouvido pelo teu Deus, e o Deus a quem tu continuamente serve, também te livrou da boca dos leões. Dá glória a Deus essa noite aqui, irmão. O meu Deus enviou o seu anjo, porque não foi achado em mim culpa, nem dano contra ti, e inocência diante dele, e fechou a boca dos leões. Glória ao nome santo do Senhor. Amados irmãos, o edito dizia que Daniel era para ser lançado, que aquele que transgredisse era para ser lançado na cova, mas não dizia que era para ser morto, ou que só sairia de lá morto. Disse que era lançado na cova. Não falei para os irmãos, o diabo faz a panela, mas não sabe fazer a tampa. Ele arma o laço, mas Deus desarma o laço. Ele arma a arapuca, Deus desarma a arapuca, irmão. Bendito seja Deus. O rei pergunta, foi lançado na cova? Foi lançado na cova. Tira ele daí agora. Kalima, Sali anda lá, e anda lá, Múria, Siri anda. Glória ao nome do Senhor, bendito seja Deus. E o rei percebeu que aquele que arquitetou o mal, aqueles que arquitetaram aquele plano, a bem da verdade queriam o mal de Daniel, assim como Amã queria o mal de Mardoqueu. Quem foi enforcado na forca de Amã, irmãos? Ele mesmo. E os acusadores de Daniel foram lançados na cova que ele foi. Só que Daniel era justo. Só que Daniel temia o Senhor. Só que Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E quando Daniel saiu da cova, o anjo saiu junto. E os acusadores de Daniel, quando foram lançados na cova, diz a palavra, que não tocaram nem no fundo. Os leões já tinham esmigalhado todos os seus ossos. E aí o rei falou, ninguém precisa me falar, eu vou fazer um edito. Só o Deus de Daniel livre e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Em todo o meu reino, todo o povo deverá adorar a esse Deus. Irmão, essa tua prova vai dar um testemunho tão grande de Deus na tua vida, que a tua família, os teus conhecidos, os teus colegas de trabalho dirão verdadeiramente, ele serve a Deus. Verdadeiramente ela serve a Deus. Sobre a vida dele e sobre a vida dela tem promessa de Deus. E essa noite Deus está falando para o leão, fecha a boca no nome de Jesus.
Fecha a boca, demônio, em nome de Jesus Cristo. Cala-te, Satanás, sobre essa mulher. Cala-te, Satanás, sobre esse homem de Deus. Não levanta acusação. Não suja o que eu já limpei, diz o Senhor. Tem um crente aqui para dar glória a Deus para a palavra, irmão? A Covid já te matou ou você está vivo ainda aqui para dar glória a Deus? Não, Senhor, estou com vida, então dá glória a Deus. Eu vou fechar a boca do leão, e aquele que te acusa vai cair na cova, irmão. Você vai ver o balançar da árvore, irmão. É no balanço do caminhão que a carga ajeita. Eu vou chacoalhar a terra, mas a tua bênção vai chegar na tua casa. Alamaia, quando você pega o pão bonitinho, assado, gostoso, você não sabe a surra que ele levou antes de ir pro forno. Assim é você, irmão, é igual massa de pão, quanto mais bate, maior você fica. Você já está sovado pela prova, está na hora de você crescer. Dá glória a Deus, irmão. Chega, irmão, de perseguição na tua vida, minha irmã. Chega de tanta mentira a teu respeito. Chega do teu nome correndo na boca da vizinhança. Irmão, teve viatura da polícia na porta da tua casa. Eu não quero isso para você, diz o Senhor. Bendito seja Deus. Tua casa é casa de oração. E eu te escolhi para profeta na terra. Te escolhi para levar a semente da minha palavra. E o incircunciso do adversário quer tirar a tua paz. Hoje eu blindo a tua casa com a virtude do Espírito Santo. Hoje eu marco o umbral da entrada da tua casa com o sangue do concerto eterno. Alamaia. Hoje eu acendo uma tocha de fogo na ponta do telhado da tua casa. E todo espírito estranho, todo espírito escuro, toda sombra maligna que se achegar até a tua casa, o fogo do meu espírito vai queimar ela. E você também sairá daqui aceso com a virtude do Espírito Santo. Aí na tua casa, aí onde você está, a virtude da minha palavra te pega agora. Então vamos em paz para nossa casa, irmão. Ô Daniel, você vai sair da cova para reinar, Daniel. Prepara-te. Cinge-te bem. E que tu sejas um José na presença de Deus. Aqueles que te venderam, Deus te deu um coração perdoador, para que você dê pão para quem te negou pão. Está preparado, irmão? Porque eles vão bater na tua porta. Deus tirou o pão da mesa de Jacó e levou para o Egito. Por causa da bênção que estava com José, irmão, Deus vai tirar o pão da mesa do teu acusador. E daí a muia, ia lá, salaia. Você já percebeu que o pão está acabando lá? E eles já perceberam que eu te dei pão com abundância, pão espiritual. E os filhos querem pão. Eles vão atrás do pão onde quer que ele esteja. E o Senhor te diz, prepara-te. Irmão, vocês creem na palavra de Deus? O Senhor vai te dar o dom de repartir o pão, irmão. Deus vai te dar o dom de distribuir o pão. Você recebe no nome de Jesus, meu irmão? Recebe, minha irmã. Pega o teu cesto aí agora e deixa eu encher teu cesto do pão da vida. Encher teu cesto do pão que é a palavra. E onde você passar e ver alguém com fome, pode dar. Eu vou multiplicar o pão na tua vida. Sali arima, anda si ari cantai. Nanda si ari manda la surya lama. Anda si uiaranda cantai. Alamaia, Jesus. Irmão, Deus me mostra aqui em revelação, irmão, o vento soprando numa lavoura de trigo que não tem fim, irmão. É tempo de derramar os dons de Deus sobre a terra.
Ali, salima uandereciare cantai. Pega, irmão, do pão celestial. Pega, irmão, do azeite celestial. Enche teu cântaro da água da vida. Bendito seja o nome do Senhor. É tempo de distribuir o pão. O trigo já está maduro, já está brilhante como ouro. Os cachos do trigo, irmão, quando está maduro, ele reluz como ouro. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus te diz: as raposas e as raposinhas já foram apanhadas da minha lavoura, da minha vinha. Não faltará pão, não faltará trigo, não faltará azeite, não faltará água, não faltará a virtude da minha palavra. Tempo, sali, anda, minha, sali, anda, la mianda, suria cantai, alaia, glória, Senhor, aleluia. Tempo de colheita, irmão, tempo dos teus molhos tá atado, vai enchendo o molho, vai amarrando e vai deixando. É tempo de colher, abre os teus braços espiritualmente. O tempo de colheita chegou na tua vida, irmão. O tempo de colheita espiritual, o tempo do pão da vida ser derramado sobre a terra. E eu escolhi o teu coração para repartir o pão. Escolhi os teus lábios para falar das novidades do reino de Deus. Escolhi você para falar das boas novas e alegria. Posso contar contigo, meu servo? Posso contar contigo, minha serva? Sai anunciando ao mundo que Jesus vive, que Ele perdoa, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele salva, que Ele converte. Vai pelos confins da terra. Aleluia, Senhor. Sobe os montes, desce os valados, entra nas favelas, entra nos palácios, entra nas instituições públicas, entra nos trens, nos ônibus, e fala ao povo: vos é chegado o reino de Deus. Porém nos teus lábios uma fonte de água viva e inesgotável, que brotará água cristalina, água pura, água viva. Bendito seja o nome do Senhor. Água viva do trono de Deus brotará dos teus lábios. Alamaia. Irmão, vou pregar o que Deus está mandando pregar, irmão. E hoje Deus unge as tuas mãos com o dom da cura, no nome de Jesus Cristo. Alamassúria cantalamaia. Hoje Deus te toma por profeta na terra. Onde se prega a morte é morte, onde se prega a vida é vida. Receba em nome de Jesus, irmão. Aleluia, Senhor. Haverão sinais e maravilhas em teu redor. Você se assustará com o mover de Deus em teu derredor. Você se assustará com as coisas que Deus fará. Você vai dizer: Senhor, o que é isso? E eu te direi no teu coração: não temas, sou eu. Os discípulos, quando o viram andar no mar, acharam que era uma assombração. E ele disse: não temais, sou eu. O anjo, quando as mulheres o viram no sepulcro, também pensaram que era uma assombração. Ele disse: não temais, Jesus, a quem vós buscai entre os mortos, já está entre os vivos. Bendito seja o nome do Senhor. Dá glória a Deus, irmão. E crê nessa boa palavra que Deus te manda essa noite. Daniel, José, Jeremias, do isolamento, do esquecimento, da prisão, para os primeiros lugares na fila da festa. Eu te chamo hoje de meu escolhido na terra, e porei sobre ti uma luz acesa como um farol, que nunca se apagará, diz o Senhor. Deus seja louvado, amados irmãos. Irmão Cosmo vai vir orar por nós. E nós vamos, aqui meu querido, aquele ali, ó. Vamos ajoelhados, agradecer ao nosso Deus em santa oração. Amém. Tá bom. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai querido,
Senhor, nós te damos graças mais uma vez, meu Deus, pela tua palavra que foi ministrada aqui nesta noite, pelos teus filhos, Pai, que aqui se encontram também. Talvez, Pai, alguns possam dizer, mas é tão pouco número. Mas o Senhor cuida da tua igreja conforme o Senhor quer, meu Pai. Deus, eu te dou graças por mais um momento, a tua igreja aqui te louvando e te adorando. Aqueles também, Senhor, que se encontram do outro lado da live, em seus lares, Senhor, te glorificando ali, te adorando nos seus lares, Pai. Senhor, parece que a igreja está se remetendo ao tempo da antiguidade. Amém, Deus. Onde os cultos, Pai, era realizado nos seus lares, onde o Senhor falava com a tua igreja, onde o Senhor se manifestava, o teu Espírito Santo se manifestava, Pai. Senhor, o que é importante, Pai, que a tua unidade, a tua igreja esteja sempre unida na tua presença. Senhor, continua falando com o teu povo. Toma conta da tua igreja, Pai. Toma conta do teu filho, o teu servo, o ancião irmão Rodrigo, que está aqui presidindo nesta noite, abençoando, guardando a sua família também, meu Deus. Senhor, guardando a cada um, Senhor, que se encontra aqui, que veio hoje aqui, Senhor, te prestar este culto. Senhor, também abençoando as autoridades constituídas em nosso país, dando entendimento e sabedoria a todos eles, Pai, porque a verdadeira sabedoria vem do alto. Sim, meu Deus. Senhor, guardando o teu povo dessa enfermidade maligna. Bem, eu acredito também, meu Deus, que ela só vai até onde o Senhor quer. Quando o Senhor fala, basta, basta, meu Pai. Não há filosofia humana, não há entendimento humano, Senhor, que vai entender isso. Senhor, guarda o teu povo, Pai. Senhor, te damos graças por tudo nesta noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todo sempre. Amém. Amém. Bendito Glória é teu nome, seja meu dada a Deus. Deus. Engrandecido Recebe, irmão. é teu nome, Recebe, meu irmão, Pai. essa unção do Sim, Espírito Jesus. Santo sobre a tua vida. Sim, Entra meu na Pai. cidade e curai todos os enfermos que Sim, nela houver, no Jesus. nome de Jesus. Sim, meu Pai aí na tua eterno. cidade, aí no teu estado, aí na nação onde você está acompanhando Sim, esse meu culto. Pai. Ali, Guardando Katurianda, teu Salimanda, Pai, Shalabauala, Alabacai. Sarudani, Amurarianda, Sim, meu Siriari, Deus. Cantalaua, Guardando Sala. teu povo. Cristo vive, alaia, alaia, uma labareda de fogo está descendo aí sobre a tua cabeça agora. Alabacai. Levanta as tuas Sim, mãos e meu recebe Pai. o dom da cura no nome de Jesus. Em nome Na do tua Senhor casa, na tua Jesus. família, no teu Sim, trabalho. meu Pai. É ordem da palavra de Deus, irmão. Sim, meu Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito é teu reino. Glória! Aleluia. Glória a Jesus, Glória a aleluia. Deus. Bendito é teu reino, meu E Pai. calamassania. E calamúria siriandala. Alian salima andada. Saburanda isha labanasala. Glória, Kaliama andalia salia. Raboanda salabaca e anda suria. Aria sali maruanda e salira. Catarawa cachambawanda rasabaiana. Meu Deus eterno. Laura isha lawanda lama. Aleluia. Glória a Deus. Glória, Senhor. Sim, meu Pai. Desce com a tua unção, meu Pai. Alabacai. Glória, Que tu és santo. Glória a Tu és Jesus. eterno, tu és rei. Tu és santo, 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 meu Deus eterno. Aleluias. Glória, Senhor. Engrandecido é o teu nome, Pai eterno. Sim, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Fala com a tua Glória a igreja. Deus, glória. Ô, Senhor, passa a o teu Deus. bálsamo. Passa, meu Pai, o teu bálsamo sobre a tua Aleluia, igreja, Senhor. sobre o seu Aleluia. povo. E Aleluia. bendito e reina para todo Aleluia. sempre. Aleluia. Espírito Aleluia, Santo, aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nos bancos aí onde os irmãos estão sentados, diante de vocês estão os envelopes das ofertas e das coletas para os irmãos e as irmãs que forem ofertar com cartão. Ali com a irmã Mara estão as maquininhas de cartão também. Se alguém for precisar, só se dirigir até lá
E depois os irmãos vão passar recolhendo os envelopes das ofertas, tá bom? Para toda a Irmandade poder ofertar com alegria na obra de Deus. Faça com amor, irmão e irmã. Abra o teu coração para que o Espírito de Deus também tenha livre curso entre nós e na vida daqueles que precisam. Tá bom? Nós vamos fazer uma pequena oração agradecendo pelas ofertas e depois cantaremos um hino para nos despedir. Eterno Deus, te damos graça por tudo que nos tem preparado, pela nossa Irmandade aqui presente e também através da live, por aqueles que nesse momento estão fazendo suas ofertas lá na live também. O Senhor é poderoso para retribuir em cada um ou para cada um, segundo a multidão das tuas misericórdias. Não deixa faltar o pão de cada dia, não deixa faltar também a tua providência na vida de cada um dos teus filhos. É o que pedimos a Deus e agradecemos por Jesus, bendito para sempre. Amém. Se houver as ofertas, os irmãos passarão recolhendo aí a oferta da nossa querida Irmandade. Glória, glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos, irmãos, nos despedir com o cântico 345. 345. Fé espera o Senhor, em tuas provas tem a dor, paciência, o teu amado e fiel Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Lembre, irmão, o rei vai apressadamente na tua casa amanhã cedo. Lembra-te disso. Você vai receber visita de Deus na tua casa, irmão. Uma excelente semana para todos nós. Continuem acompanhando o culto online, se inscrevam no canal, na nossa página, na nossa conta no Instagram, que é CCA Alphaville, e vamos continuar servindo a Deus com alegria. Recebamos a paz de Deus, a graça de Jesus e o conselho da palavra estejam guardados nos nossos corações. Amém.